Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pela internet, pelo link tvrba.com.br ao vivo. Como o programa hoje é muito grande, eu não vou falar dos países que nos assistem. A nossa convidada de hoje, muito especial como sempre, é a doutora Liane Rodrigues. A Liane é a responsável pela UTI pediátrica do Hospital Pediátrico da Unimed, do HPU, ali na Bernardo Couto, atrás da antiga Faculdade de Medicina. Antiga não, que eu dou aula ainda lá, no prédio antigo da Faculdade de Medicina. A Liane formou em 97 pela UEPA, e é especialista em pediatria e em UTI pediátrica. Ela comanda a equipe do HPU, tá? E essa equipe do HPU é uma das referências que existem no país. Então, ótima conversa agora. Vocês vão aprender tudo sobre Covid e pediatria e crianças. Liane, primeiro, obrigado por ter aceito o convite e eu queria que você discorresse para a gente a Covid em crianças. Você é a primeira pediatra que eu convido no programa depois que começou a Covid. Então, ficou logo naquele começo, todo mundo achava que criança não pegava, depois criança só podia, o cuidado era para elas não transmitirem para os mais velhos, e de repente, criança pega Covid, criança fica grave, criança até pode morrer. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Covid nas crianças. E obrigado por ter vindo. Obrigada, doutor Eduardo. Eu quero agradecer o convite para esse bate-papo sobre Covid e volta às aulas. Bem, passam-se 7 meses da pandemia, e, estatisticamente, o acometimento das crianças ele se mantém baixo desde o início da pandemia. Nós temos que lembrar que a grande maioria das crianças elas evoluem de forma assintomática ou oligossintomática. Assintomática, sem sintomas. Oligossintomáticas, com poucos sintomas. Na grande maioria das vezes, uma febre, coriza, congestão nasal, dor de garganta, tosse. Algumas crianças podem, sim, evoluir para a forma grave da doença, né, com desconforto respiratório e com uma pneumonia secundária. E descrito também a síndrome inflamatória multissistêmica. Lembrar que mesmo as crianças sendo assintomáticas ou oligossintomáticas, elas representam um alto risco para transmissibilidade, como o senhor havia dito. Me fala uma coisa, Liane, você foi bem clara, assintomáticas, oligossintomáticas. Mas teve criança que ficou grave e chegou na tua mão na UTI? Já. Nós tivemos pacientes, na grande maioria das vezes, são pacientes que têm comorbidade, que têm doenças crônicas. Esses foram os pacientes com um perfil maior de gravidade. Pacientes neuropatas, pacientes cardiopatas e pacientes oncológicos também. Mas sim, tivemos crianças rígidas que evoluíram também para a gravidade. Quer dizer, então, as crianças do dia a dia, as crianças que não tinham uma doença prévia, também se acometeram de Covid na forma grave. Algumas crianças necessitaram de internação, né, em unidades de internação, em apartamentos, sempre em isolamento, para tratar uma pneumonia secundária. E as crianças de UTI, realmente algumas evoluíram para o quadro séptico. E nós internamos, depois de praticamente 2 meses de pandemia, crianças com síndrome inflamatória multissistêmica também.
é uma doença muito semelhante ao que foi descrito, né, da doença de Kawasaki, que é uma vasculite, que é uma forma realmente grave do COVID e que atinge os rins, o coração. Aí os sintomas eles são diferentes. Eles iniciam mais ou menos a partir da 4ª semana, né, de doença. As crianças elas têm conjuntivite, exantema, edema de mãos, de pés, dor abdominal. Então é um quadro realmente grave, né? São crianças que acabam evoluindo para uma forma realmente grave da doença. Como você falou, de fato, a criança é demasiada, inchada, com dor abdominal. Essas crianças, quando chegaram, você que é uma médica intensivista, essas crianças na UTI foram como os adultos, necessitaram de intubação, essa coisa toda? Sim, não só essas da síndrome inflamatória multissistêmica, mas as crianças crônicas que evoluíram com o COVID na sua forma grave, sim, precisaram. Nós começamos a trabalhar na unidade de terapia intensiva que eu trabalho desde fevereiro, né, preparando a equipe para esse momento, né? Nós fomos realmente bem proativos na nossa unidade e a gente conseguiu, quando internamos o nosso primeiro paciente, né, pediátrico grave, foi no final de março, então toda a equipe estava realmente preparada para isso. Paciente grave que precisou de intubação orotraqueal, ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado com todo o protocolo para a COVID. Essa criança evoluiu grave nos primeiros dias, mas nós conseguimos realmente reverter o quadro, até porque, né, já existiam alguns relatos de tratamento já da síndrome inflamatória multissistêmica e também alguns tratamentos, na verdade, que estavam sendo propostos para o tratamento da criança, do paciente, na verdade, com Covid, porque não se tinha muita coisa. Como a incidência da criança é em torno de 3 a 6% da população geral, quando eu falo criança, na verdade, são pacientes abaixo de 18 anos que positivaram para Covid, em torno de 3 a 6% dessa porcentagem. Né? Então, o estudo ele não foi direcionado para a criança inicialmente, né? Porque a incidência era pequena. Então, se conhecia pouco, a gente realmente teve que adaptar alguns protocolos para a pediatria. E o resultado de vocês na UTI teve mortalidade? Doutor, eu trabalho em uma UTI com 7 leitos. Inicialmente, né, no período de pandemia, esses 7 leitos, eles foram divididos em 5 leitos COVID e eu fiquei com 2 leitos para retaguarda de patologias não COVID. Certo. Desses 5 leitos, nós internamos crianças. Na grande maioria das vezes, a gente não ficou com uma taxa de ocupação muito alta, porque as crianças elas ficavam no apartamento, para tratamento no apartamento. Foram poucas as crianças que foram para a UTI. Sim. Nesse período, com a UTI de 5 leitos, nós tivemos exatamente 16 internações de crianças que evoluíram grave no nosso hospital. Né? Então, a realidade realmente da criança é bem menor do que o adulto. Para o senhor ter uma ideia, atualmente a gente inverteu. Nós estamos com 5 leitos para patologias não COVID e apenas 2 leitos com patologia COVID. Hoje, eu não tenho nenhuma criança internada grave com COVID. Nós não tivemos nenhum óbito, né, nesse período de 7 meses de pandemia na nossa unidade de terapia intensiva. Puxa, eu fico feliz disso, fico feliz de ouvir esse teu comentário, tá? Até porque eu tive um neto internado com vocês ano passado e eu sou um médico que eu não convivia com uma UTI pediátrica e eu tive que conviver com vocês na época do neto internado e, poxa, a atenção é diferente totalmente de uma UTI adulto, né? É diferente. O lado de atenção, o lado humanitário, o lado de carinho é uma coisa fantástica por parte de vocês no HPU. Ainda chama HPU, né? Que o pessoal muda o nome. Sim. De vez em quando. Hospital de Pediatria da Unimed, né? Isso. Ali atrás, bem próximo da antiga Faculdade de Medicina. Aliás, antiga não, que eu ainda dou aula lá até hoje.
Então, esses resultados são fantásticos. Com o apoio que vocês têm de tomografia, de laboratório, uma coisa que eu achei, eu fiquei assim, eu não sei como vocês chamam agora, não vou lembrar, aquela reunião que vocês fazem toda manhã para discutir todos os casos, né, que chega a todos os médicos, vem o infectologista, vem todo mundo, o pneumas, todo mundo para discutir todos os casos. Eu acho que a gente tem uma referência de vocês aqui mundial. Mundial. Olha que eu já fui em vários hospitais de um monte de países e a qualidade do trabalho de vocês é algo assim simplesmente fora do normal. Eu queria até parabenizar. Eu sei que isso é rotina para vocês, mas para a gente, para mim que sou um médico, que trato de adultos, eu fiquei maravilhado no período que eu tive um neto lá que, graças a Deus, saiu muito bem. Eliane, e me fala uma coisa. Como fica... eu queria que tu falasses da quarentena para as crianças. Antes de nós começarmos a gravação, nós falamos que no começo foi uma férias e depois. Mas isso aí, como o nosso tempo está estourando, você vai comentar no próximo bloco, tá? Só um instantinho, pessoal, que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de alta informação a respeito da Covid e da pediatria e das crianças, das nossas crianças, com a doutora Liane Rodrigues, uma das nossas referências na região desta área, de UTI pediátrica. É uma pediatra que trabalha em UTI pediátrica, como eu já falei. Liane, então, vamos começar pela quarentena, que, como você falou, como nós comentamos antes da gravação, parecia uma férias e depois virou um sufoco. Então tá, comenta, Liane. Realmente nós tivemos que guardar nossas crianças, né? Então, nesse momento em que nós guardamos as crianças, a gente tem que lembrar que a gente tirou, né, do convívio social essa criança. Essas crianças, na verdade, elas vêm de um extremo a outro, né? São crianças pequenas e os nossos adolescentes, né? As crianças pequenas você tinha que dar conta realmente no que diz respeito a
tentar ensiná-las, então tinha que dar uma atenção maior para essa criança, né? Que para a maioria dos pais foi um desafio, né? E no outro extremo a gente tem os nossos adolescentes, né? Os nossos adolescentes que tiveram também que estar fora do convívio com os amigos, né? Um uso exagerado do computador, do celular, né? Redes sociais, jogos, e crianças e adolescentes tendo que lidar com o medo, com a dor do próximo, às vezes com a dor do luto, né? E a gente nota, né, que houve uma acentuada na desigualdade social, né? Porque a gente tem que lembrar também que algumas famílias tinham condições de manter essa criança em casa, outras famílias não. A criança ela precisava ir para a escola para que a mãe fosse trabalhar, né? Algumas crianças dependiam da merenda escolar, né? Então muita coisa era envolvida. Lembrando também, tá, no que diz respeito à responsabilidade com a criança e com o adolescente, é a questão realmente dos maus tratos também, né? Que houve um aumento também nessa questão dos maus tratos nas crianças, né? Nesse período de pandemia. Liane, me fala, nesse retorno às aulas, dos protocolos que as escolas têm que seguir. Como é que são? Bem, os protocolos, depois que eu falar, né, eu acho que a gente pode até fazer uma avaliação do decreto que saiu hoje no que diz respeito às escolas públicas terem condições realmente para iniciarem as aulas, né? E já se fez realmente uma avaliação que isso não era possível. Nós temos que ter um protocolo e esse protocolo realmente tem que ser colocado. Não adianta eu ter em papel, né? Eu tenho que colocar ele em ação. A gente tem que lembrar que, na grande maioria das vezes, quando nossos filhos chegavam na escola, eles já aglomeravam ali, né? Isso não existe mais, né? Então, tem que ter um fluxo de entrada e um fluxo de saída. A escola começou de forma gradual, de início com 25% dos alunos, mas lembrar que a sala ela tinha que ter 1 metro de distância, né, entre as carteiras, ou 1,5 metro, que seria o ideal. Então, mais uma situação. A outra, em relação ao horário, né? Você tinha que ter dois turnos, no que diz respeito, 2 turnos não, 2 horários de 2 horas, com intervalo e mais 2 horas. Para que esse intervalo? Para essa sala ser arejada, para essa sala ser limpa, né? Outra coisa que mudou muito foi a questão realmente do lanche, né? Lembrar que tinham as cantinas, né? Que aglomerava naquele momento da cantina. Não pode mais ter, né? A criança tem que levar o seu lanche ou, no momento do lanche, né? Ser orientado para que não haja manipulação do alimento, né? Nesse momento na lanchonete, para que elas realmente já sejam preparadas e acondicionadas para entregar para essa criança e que se use ou um cartão ou um crédito ou que você vá antes e pague realmente o lanche da criança, até para ela não lidar com o dinheiro também, né? Isso também foi uma preocupação e foi colocado também no protocolo. Em relação a bebedouros, eu não posso mais ter bebedouro de pressão. A criança, o ideal seria ela levar sua garrafinha, né? Em relação à criança, certo, não pode de jeito nenhum trocar material, emprestar material, né? Que criança troca muito borrachinha, caneta, não pode, né? Você tem que levar sua garrafinha, de preferência você tem que levar o seu álcool gel também. A criança ela tem que ser orientada de início em casa e também no colégio no que diz respeito à lavagem das mãos, ao uso do álcool gel. A escola tem que disponibilizar, né, pias, sabonetes, álcool gel para essa criança, tá? Em relação ao uso da máscara, Liane, como fazer? Lembra que são dois turnos, né? 2 horas, pausa e 2 horas. Esse momento, na verdade, a criança ela tem que fazer a troca da máscara a cada 2 horas, né? Então, tem que levar 3 máscaras. A que chega, a que fica 2 horas, a que troca. E depois das 2 horas do segundo turno, né? Você também trocar a máscara para ir para casa, né? Então, na verdade, são muitas mudanças, né? Em relação ao professor, o professor o tempo todo tem que estar, óbvio, todos têm que estar usando a máscara. Lembrando que na escola, né, diferente, por exemplo, em shoppings, em bares, em restaurantes, você tem a obrigatoriedade de ficar com a máscara do início ao fim. Então, a possibilidade de transmissão, ela existe, tá? Mas ela é menor, óbvio, dentro de uma sala fechada, com todos utilizando máscara e só um falando, que no caso é o professor,
né? Então, a gente realmente tem, no que diz respeito à transmissibilidade, uma possibilidade menor, né? Diferente, porque às vezes a gente fala assim, tá indo para o shopping porque não vai para a aula, entendeu? Lembrar, shopping, restaurantes, praças, clubes, e você fica aquele momento, em uma grande parte, você fica sem máscara. Na escola, não. Você tem que manter a máscara do início ao fim. Basicamente, ou de uma forma complexa, seria isso realmente o protocolo básico a ser seguido. Agora, você imagina a gente conseguir fazer tudo isso numa escola realmente pública, é bem complicado. Com certeza. Eu estava assim analisando, escrevendo na parede o que você estava falando, né? É uma sequência bem grande de muitos cuidados que daqui para frente vão ter que ser tomados. Perfeito isso, Diana, perfeito. E é mais a preocupação de como fazer isso no serviço público. Tá? Eu estava imaginando, eu sou professor do 4º ano de medicina, quando eu tiver que voltar para as aulas presenciais, a gente vai ter que fazer tudo isso igualzinho, né? Eu acho que essa complexidade toda que você acabou vai encerrar com uma série de protocolos que terão que ser seguidos da melhor maneira possível para a gente poder voltar a ter a credibilidade que você falou, a crer que a criança vai com segurança para a escola, né? E isso tudo você definiu e nós vamos ter que, ainda no serviço público ainda tem tempo, mas no serviço privado já começou, com uma série de protocolos de segurança, que é isso que você colocou muito bem. E isso é que preocupa ainda, né? Isso que preocupa, porque ao mesmo tempo que preocupou hoje com a notícia de que a escola pública só volta ano que vem, quer dizer, imagine os pais como estão com tudo que você falou, o pai que tem que trabalhar, tinha que ter uma série da vida como ela era antes, né? Eu vou ter que trabalhar, eu deixo meu filho na escola, minha esposa tem que trabalhar, deixa o filho na escola, tem a babá e agora a babá não existe mais ou foi dispensada. Tudo isso de uma complexidade enorme, mas que a gente espera que todo mundo siga. Liane, a gente está no fim do programa. Eu ainda tenho 1 minuto e meio, 2 minutos, eu queria que você fizesse seus comentários finais e dedicasse o programa. A gente sempre dedica o programa a alguém, ou de nossa formação, ou de nossa família, ou alguém que seja muito importante, ou algumas pessoas, fica a teu critério. Então, primeiro eu queria te agradecer e tuas considerações finais. E dedica o programa. Ok, doutor, agradeço de novo a possibilidade de participar. O que eu quero dizer é que a pandemia ela segue e nós, como sociedade, né, nós devemos manter o que foi orientado desde o início da pandemia, né? O uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, o distanciamento. Então, tudo isso é muito importante. Isso tudo vai passar. Mas nós precisamos realmente da vacina e nós temos que saber a importância dessa vacina. Com certeza, depois disso, tudo vai passar. Eu queria, assim, dedicar, né, fazer uma dedicação à minha família. E, em especial, eu queria agradecer e dedicar à minha equipe da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, né, do Hospital Pediátrico da Unimed, que é uma equipe que em todas as adversidades que nós passamos nesses 7 meses se manteve unida, sempre com um compromisso com o paciente e sempre buscando os ensinamentos, as atualizações, né? Mantivemos as nossas reuniões, como o senhor havia falado, do round, não presencial, mas nós mantivemos essas reuniões pelo Teams, né? Então, eu queria dedicar a eles, a esses profissionais de saúde que estiveram ao meu lado, que estiveram ao lado dos pacientes graves da nossa unidade.
e a família também desses pacientes. Puxa, me deixou sem palavras agora, Eliane. Aquela turma, a turma de vocês, sinceramente, é fantástica. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou. A Eliane está na lista dos próximos convidados que irão voltar aqui com uma certa frequência. Então, obrigado, Eliane. Turma, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem, às 10 da manhã. Grande abraço, Eliane. Obrigado. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.